Diferenças entre fluoxetina e sertralina. Esse é o vídeo de hoje. Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico psiquiatra e a pedido de vocês eu vou fazer um dos vídeos mais pedidos pelos seguidores, que é a diferença entre alguns medicamentos. O de hoje é entre a fluoxetina e a sertralina. São dois antidepressivos, mas que antes de falar da diferença deles eu vou falar sobre as semelhanças que eles têm. A partir daí a gente começa assim a diferenciar um do outro. O que eu peço para vocês é que, se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal, também ativem o sininho para que você receba a notificação dos novos vídeos que eu vou postando, inclusive da diferença entre outros medicamentos, e também dê o seu like, comenta aqui, e se você quiser sugerir diferenças entre outros medicamentos, fique à vontade, coloca nos comentários que eu vou salvando e vou fazendo novos vídeos para ajudar, que a ideia do canal é sempre ajudar. Então vamos lá. Tanto a fluoxetina quanto a sertralina são antidepressivos, e os dois fazem parte de uma classe chamada inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que isso significa? Nós precisamos da serotonina no sistema nervoso central, no nosso cérebro, e essa serotonina ela tem que estar no espaço chamado de pré-sináptico, que é uma região onde um neurônio libera essas substâncias que são captadas por um segundo neurônio e assim por diante. E a depressão, a ansiedade, elas têm uma alteração dessa serotonina nesse espaço. E há um transportador que ele pega essa serotonina dessa região e traz de volta para o neurônio. Isso diminui um pouco a concentração da serotonina no cérebro. Esses antidepressivos, tanto a sertralina quanto a fluoxetina, elas inibem a recaptação, ou seja, essa retomada, né, a recaptação mesmo dessa serotonina nesse espaço pré-sináptico de volta para a célula. Consequentemente, você tem um aumento da oferta de serotonina no cérebro. Então, tanto a fluoxetina quanto a sertralina ajudam nisso. Isso fazem esse tipo de efeito e ajudam a melhorar a serotonina cerebral. Isso significa que a pessoa vai se sentindo melhor, ou seja, quadros como depressão, quadros como transtornos de ansiedade, quadros como os transtornos de pânico, como a agorafobia, como a fobia social, como o transtorno obsessivo compulsivo, que são alguns transtornos que estão muito associados à serotonina, tendem a melhorar com os dois remédios. Além disso, ambos são indicados para quadros de uma ansiedade de uma pessoa borderline ou para algum controle de impulso também, porque tem a ver com serotonina. Então são remédios que são usados para esse tipo de população. Então, se você tem um transtorno de personalidade histriônico, transtorno de personalidade borderline, ou se você tem uma depressão recorrente, resistente a vários remédios, são remédios que podem sim ser utilizados, tá bom? Então, o título do vídeo é a diferença entre eles, mas de modo geral eles são muito mais semelhantes do que diferentes. Dito isso, aonde a gente vê diferenças entre esses remédios? O primeiro ponto é que a fluoxetina ela tende a dar como principal efeito colateral inicial uma diminuição do apetite. Quer dizer, não principal, mas um dos principais é a diminuição do apetite. Então, que de modo geral a gente vê que algumas pessoas que usam a fluoxetina tendem a perder o apetite nos primeiros 3 meses, e isso inclusive às vezes vem com perda de peso, mas que depois isso volta normalmente ao normal e a pessoa ela não tem mais essa perda de apetite. Algumas outras pessoas têm uma persistência desse efeito colateral por mais tempo, tá? Então, o que faz com que às vezes a pessoa perca peso e muitas vezes é até utilizado para quem tem esse interesse. A endocrinologia também faz uso desse remédio com esse intuito. Ou seja, a fluoxetina, por conta desse efeito colateral, ela também pode ajudar na compulsão alimentar. É um remédio com essa indicação. A sertralina, ela pode até dar perda de peso, mas não é tão comum quanto a fluoxetina. Por isso, ela não é tão bem indicada nessas situações de compulsão alimentares, de bulimia, por exemplo. Além disso, a fluoxetina, por ter essa alteração alimentar, ela é usada em transtornos alimentares de modo geral.
principalmente esses relacionados a ganho de peso, a bulimia, a compulsão alimentar e tudo mais, tá bom? Então esse é um primeiro ponto que diferencia os remédios. Já a fluoxetina, ela tem um uso em uma situação clínica muito específica, que é a TPM. É comum mulheres que não é uma TPM necessariamente patológica, a TPM que algumas mulheres, que várias mulheres têm, na verdade, né, faz parte do ciclo mesmo menstrual da mulher, mas que essa TPM, quando vem com muitos sintomas emocionais, às vezes de ansiedade, de tristeza, de angústia, a sertralina é um remédio que tem uma boa ação. Então vai bem nessa desregulação hormonal dentro do ciclo menstrual da mulher. Mulheres que desenvolvem um transtorno psiquiátrico chamado transtorno disfórico pré-menstrual têm um benefício ainda maior da sertralina nesse tratamento. Fluoxetina pode também agir nesse quadro? Sim, pode agir, mas de modo geral a gente percebe que a sertralina ela tem uma eficácia maior nesse tipo de tratamento. Então temos aí duas diferenças entre os quadros, o tratamento com os medicamentos, né? Agora, além disso, o que a gente vê de diferença? A fluoxetina, ela tem comprimidos de 20 mg, comprimidos ou cápsulas de 20 mg. Já a sertralina, a gente vê 25, 50, algumas indústrias fazem de 75 e 100 mg, então a dosagem é diferente. E 20 mg de fluoxetina equivale a 50, 100 de sertralina? Não necessariamente, a gente então não vê essa equivalência na dosagem. Então tem gente que fica bem com 50 de sertralina, mas precisa de 60 de fluoxetina para ficar bem, tá bom? Então essa é uma outra diferença, a gente não consegue fazer essa equivalência de doses. Algumas pessoas até tentam, mas de modo geral a gente não faz essa prática. Outra diferença relacionada a efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais dos dois se assemelham muito. Então, dor de cabeça, dor no estômago, vertigem, tremores, piora da ansiedade. Então, os dois podem. Mas a sertralina, ela tende a ter mais efeitos colaterais de âmbito gastrointestinal. Então, você vê com uma certa frequência no início do tratamento, a pessoa que toma sertralina ter mais diarreia, ter mais dor abdominal, ter uma sensação de que a barriga ficou meio estufada, meio empachada, e também náuseas e até vômitos. Já a fluoxetina não. A fluoxetina ela vem mais com dores de cabeça, com insônia e também com uma diminuição do apetite. Então essas são boas diferenças entre eles. A longo prazo é importante dizer que os dois acabam melhorando normalmente desses efeitos colaterais e a pessoa acaba só ficando bem com o tratamento sem necessariamente manter esse tipo de efeitos, tá? Em relação a tomada, quanto tempo precisa tomar o remédio, isso não tem diferenças, depende de pessoa para pessoa, você faz o uso por 6 meses, 1 ano ou até um tempo maior do que isso. Então essa não é uma outra diferença. Mais uma diferença entre eles, que vem de uma semelhança, que daí depois eu vou dar para a vertente da diferença. A fluoxetina, ela é mais ativadora. Tanto os dois são ativadores, tanto a sertralina quanto a fluoxetina dão um pouco mais de energia para a pessoa, um pouco mais de motivação, mas a gente sabe que a fluoxetina ela tem um acréscimo, então não é bem uma grande diferença, mas é uma diferença sim. A fluoxetina ela é usada naquelas depressões mais apáticas, ela tem um poder, uma eficácia maior em dar essa ativação. Já a sertralina, por mais que ela seja ativadora, ela também tende a trazer um pouco mais de relaxamento, um pouco mais de calma do que a fluoxetina. Outra diferença, que também vem de uma semelhança. Tanto a sertralina quanto a fluoxetina, os dois tratam transtornos de ansiedade. Ponto. Mas a sertralina, até por conta desse efeito que eu falei de ter uma coisa que acalma com mais facilidade, diminui a ansiedade com mais facilidade, ela é a primeira linha de tratamento para transtornos de ansiedade. A fluoxetina não. A fluoxetina, por ter uma questão mais ativadora, às vezes a pessoa pode ter um pouquinho mais de ansiedade. Então a gente prefere tratar a ansiedade com a sertralina do que com a fluoxetina. A diminuição de libido, os dois podem ter, então esse é uma outra semelhança, tá? Os efeitos colaterais a longo prazo, de perda de memória, perdas cognitivas, nenhum dos remédios causa, então essa é uma semelhança entre eles que é importante vocês saberem.
E por último, outra grande diferença que eu vou falar para vocês é em termos de quanto tempo cada remédio fica no corpo. A sertralina, ela tem uma meia-vida relativamente longa, então a gente vê aí cerca de 24 horas, mais ou menos, você pode tomar uma vez ao dia sertralina, tá? Porque ela fica 24 horas no corpo, pelo menos metade da vida dela fica 24 horas no corpo, mas a fluoxetina não, a fluoxetina fica às vezes até 14 dias. Então, a sertralina ela sai mais rapidamente do corpo. Qual que é a diferença? Quanto menor a meia-vida, embora 24 horas não seja uma meia-vida curta, mas quanto menor uma meia-vida do remédio, mais chance de efeito de descontinuação, ou seja, quando você suspende o remédio, maior o risco de você ter efeitos de retirada, efeitos colaterais relacionados a isso. Já a fluoxetina, por ficar muito tempo no corpo e aos pouquinhos ela vai diminuindo, ela tem menor chance de dar esse efeito de descontinuação. Tá, mas e qual é o outro problema dessas diferenças de meia-vida? Quando você vai introduzir um remédio, é mais para você introduzir na sertralina, como ela sai muito rapidamente do corpo, você rapidamente consegue introduzir um outro remédio. Já na fluoxetina não, porque como ela fica muito tempo no corpo, se você der o outro remédio em conjunto, muitas vezes você fica com 2 medicamentos e às vezes um nível no sangue um pouco alto, então pode propiciar mais efeitos colaterais. Então a meia-vida ela é boa por um lado, uma meia-vida curta como da sertralina é boa por um lado, como esse que eu falei, mas ela também pode ser ruim no sentido de dar efeitos de descontinuação. Mesma coisa com a fluoxetina, é bom ter uma meia-vida longa porque dá menos efeito de descontinuação, entretanto na introdução de um outro remédio ela pode ter esse viés, esse problema, tá bom? Bem, eu dei aqui uma explicação bem interessante sobre todos as diferenças, ou grande parte das diferenças, das semelhanças entre os remédios. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou e isso fez muito sentido para você, dá um like aqui, curta o canal, também se inscreva no sininho para que você receba as notificações e também comenta aqui, fala as diferenças entre os remédios, fala os remédios que você quer tomar, que de repente eu posso escolher o seu pedido e fazer mais vídeos aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.